Nesta quinta-feira, aqui na TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura, no programa Boa Noite Rio Branco, eu vou receber no primeiro bloco o coordenador, aliás, o diretor de esportes estudantis da Secretaria Estadual de Educação, o professor Júnior Santiago. Vamos falar sobre os jogos estudantis, jogos escolares, digo, etapa Rio Branco, que começaram anteontem. Ele faz um balanço parcial positivo, são 19 modalidades e várias categorias, tá? Para homens e mulheres. Essa é a fase municipal. Depois, eles se encontram, né, na fase estadual e aí os melhores vão representar o Acre em Brasília e também no interior de Minas, precisamente em Uberlândia, na fase nacional. Depois eu vou conversar com 3 mulheres empreendedoras, com a Lidiane Cabral, vou conversar também com a Alcenira Almeida e com a Carol Alves. Elas fazem parte do Fórum de Mulheres Empreendedoras aqui do Acre, ou o Fórum de Empreendedorismo Feminino. No final do programa eu vou conversar com esses 2 amigos aqui, o Heriberto Gomes da Silva, presidente do Sindimoto, e o Francisco Lima, ou simplesmente Lima, é o secretário-geral. Vamos falar sobre a luta deles, sobre a regulamentação temporária do serviço de aplicativo voltado ao mototáxi, enfim, a luta dos mototaxistas que já vai para o 26º ano, né, de forma regulamentada, em lei, ok? Depois do intervalo comercial eu volto e, no final do programa, esquecendo, você vai conferir os detalhes, os melhores momentos da festa de inauguração da 16ª loja do AraSuper, que aconteceu hoje pela manhã na Vila Betel. É o AraSuper da Vila Betel, já está de portas abertas, vocês estão convidados a conhecer, ok? Já já eu volto com a primeira entrevista da noite, você está convidado a continuar comigo. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta quinta-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Com o apoio do AraSuper, do Aramix, que juntos compõem a melhor, maior, mais antiga rede de supermercados do Acre, também da Papelaria Mundo, 2 endereços para você. Se você ainda não é cliente AraSuper, leve mais, você está perdendo tempo e oportunidade de levar mais, pagar menos e ainda ter outras vantagens que só o AraSuper oferece para você. Veja o VT e entenda como e por quê. Eu tô tranquilo no AraSuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Seja você também um cliente Leve Mais AraSuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Faça como o diretor de desporto estudantil da Secretaria Estadual de Educação, professor Júnior Santiago. Seja também cliente de AraSuper, não é isso? Com certeza, Muniz, com certeza. Seja bem-vindo. Tudo bem, Obrigado, professor? Muniz. Obrigado, Muniz. Rapaz, no dia em que o AraSuper inaugura mais uma loja, agora são 16 lojas. 3 em Rondônia e o resto aqui. Olha aí, que coisa boa. Investindo. Isso é importante. Geração de emprego. São mais de 3.000 empregos diretos. Muito bom. E mais de 10.000 indiretos. É uma empresa importantíssima para a nossa economia, né? E fora o incentivo que também dá ao esporte, né? De patrocínio, muita coisa. Sim. O Incentivo, Adenai, apoio e patrocínio. Exatamente. Legal. Diretor, os jogos começaram já no início da semana, né? Exatamente. Muniz. Vamos para o 4º dia de competição. Aliás, já Terceiro. concluímos, É. o 3º dia de competição. Concluímos o 3º dia hoje. E eu vejo, olha, eu estava vendo ali, aí lembrando do tempo que eu disputava, na época era Jogos da Primavera. Eram só o futebol de campo
futsal, vôlei e handebol. Somente. Isso há mais de 30 anos. Vejo aqui 18 modalidades e tem mais uma chegando, né? Exatamente. Que é a Tiro com arco. 19, então. 19, esse Mudou ano muito e coletivo. mudou para melhor, né, diretor? Mudou para melhor, né, Muniz? Boa noite a todos, a todos os telespectadores, né? E muito obrigado por mais uma vez esse convite ao seu programa. Isso é importantíssimo para a gente trazer informação ao telespectador, da gente mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido, que o governo do estado está proporcionando a esses atletas, né? A Secretaria de Educação com seus parceiros, outros órgãos também, né? E aí está aí o resultado, de 2019 até agora, nós estamos já no 6º ano dos Jogos, né? Nessa gestão do governador Gladys, e fez com que hoje a gente começou com 9 modalidades e hoje estamos com 19, um crescimento de 10 modalidades, devido ao incentivo ao esporte, ao fomento, né, que realmente o governo deu, e está aí proporcionando que 19 modalidades, mais de 350 atletas deixam o estado do Acre para disputar etapas nacionais fora, representando a nossa grandiosa bandeira com a estrela altaneira. Olha só, nós temos vôlei, futsal, handebol, basquete, atletismo adaptado, atletismo, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia. O que é isso aqui? Wrestling. Wrestling? Wrestling é a antiga luta greco-romana. Tiro com arco. Tiro com arco e o xadrez. Xadrez. Olha aí. E aí temos ainda masculino e feminino, né? Masculino e feminino, sub-14 e sub-17 anos. São duas categorias de idade, nos 2 naipes, né? Masculino e feminino. Isso em todas essas modalidades nós temos essas categorias também? Todas as modalidades têm essas categorias, tanto no sub-14 quanto no sub-17. Então o prato cheio é a Champions League dos atletas escolares que participam. E nós estamos falando da fase municipal de Rio Branco. De Rio Branco, começou Rio Branco. E aí essas regionais aqui também? São 4 regionais divididas em Rio Branco, quais se enfrentam os campeões, sai um campeão que vai para a fase regional e estadual. Né? E depois vai para a fase estadual, os campeões regionais, aonde vai ali o campeão estadual representar o nosso estado, tanto no JEBs em Uberlândia, nos Jogos Escolares Brasileiros Sub-14, ou no Jogo da Juventude Sub-17 em Brasília esse ano. Nós temos primeiro qual? Em Brasília ou em Uberlândia? Primeiro em Uberlândia, com JEBs em setembro, né, e depois fechando em outubro, né, em Brasília com o Jogo da Juventude. Mas enquanto isso não acontece, como é que está esse confronto entre capital e interior? A capital, ela teve, em 2019, a gente viu que ela estava ela estagnou. Quando a gente entrou na gestão, 2019, no primeiro ano, ela deu uma estagnada. E aí, 2019, ali, o interior estava com muitas equipes campeãs. Então, vinha com uma crescente. E agora já está começando, né, a capital, as escolas capitais começando a fortificar os seus treinamentos. Exatamente isso fez com que também o ano de 2022 até agora começasse a reverter esse quadro. Então, vamos lá. As modalidades mais específicas, individuais, o interior ainda está tendo uma supremacia contra a questão das coletivas. Agora, o que aconteceu mesmo, diretor, foi um fortalecimento do interior ou um enfraquecimento de Rio Branco? Não. A gente pode dizer que está um equilíbrio hoje. Hoje existe um equilíbrio. Hoje existe equilíbrio e equidade. Então, assim, a gente vê até na questão dos naipes masculino e feminino. Né? Existe várias modalidades que o interior está tendo a supremacia e também a capital está vindo com a supremacia em outras modalidades. No futsal, por exemplo? No futsal está dando muito interior. Acho que há uns 3 ou 4 anos o time em Tarauacá fizeram um time imbatível, né? Foi Rodrigues Alves. No feminino, elas ganharam 2 anos seguidos, depois veio Cruzeiro do Sul. As mulheres também estão se destacando. As mulheres, com timaço. Nós temos até atletas de Manso Lima, um atleta de Manso Lima que hoje foi contratado, hoje não, dias atrás foi contratada pelo Flamengo, que saiu dos Jogos Escolares. Né? O diretor, claro que ali são estudantes, muitos são amigos, mas é uma disputa, né? Ninguém quer perder. Às vezes os ânimos se acirram, né? Infelizmente. Foi por isso que vocês estão a exigir, aliás, cumprindo já uma orientação nacional, exigindo alguns requisitos. Não basta ser professor, não basta ser educador físico para comandar os times, né? Tem que ter mais o quê? Muniz, devido realmente à orientação, né,
lá no debrief do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, em dezembro, qual fui presente nessa reunião. E já foi praticado ano passado, nos Jogos da Juventude em João Pessoa, né, que os técnicos, né, não só munidos da carteira do CREF, né, do Conselho Regional de Educação Física, mas também dos pré-requisitos para poder também estar atuando na beira de quadra, né, e poder também disputar nas etapas nacionais representando o Estado, que é o antecedentes criminais, né, e fazer o curso contra a violência, da violência contra a criança e o adolescente. Esse curso está sendo ministrado pelo Adriano, lá do CERT Senat, junto com o promotor Iverson, né, da promotoria, do promotor Da infância? Da infância e adolescente. Então, nós tivemos casa cheia no Congresso Técnico, nesse nosso primeiro Congresso Técnico, qual teve essa palestra, foi maravilhosa. Então, orientação para os professores. Mesmo que o professor não tenha se envolvido em nenhum... Mesmo se não tenha se envolvido. Mas para precaução também. Precaução, orientação. Às vezes, a criança, né, o adolescente está ali numa situação que ele não sabe como expor. Sim. E às vezes ele procura, né, o pai nem a mãe, procura às vezes até o professor, o coleguinha. Sim. Então, assim, e a gente não pode prevaricar. Então, chega uma informação, a gente tem que estar dando auxílio, tudo isso, e também passar as orientações pertinentes. Né? Orientar os professores que não pode estar ali abraçado com o atleta. Tá? No momento de uma comemoração, você está ali naquele momento de festejo, é uma coisa. Mas, posterior, você não pode estar, né, andando com o atleta, pegando na mão, tocando, tudo porque são crianças, são adolescentes. Então, assim, é o momento deles, da recreação deles com os amiguinhos. Né? E a gente tem que estar ali dando aquele auxílio, dando o suporte e tendo a cautela, né? Tendo a observação de todos, que é a melhor coisa que a gente faz. Os jogos aqui estão acontecendo em quais quadras? Nós estamos começando pelo futsal, né? Está sendo no IFAC, no Xavier Maia e no CERT Senat, Regional 13 e Regional 1. Esses dois locais aí. Agora. E aí, assim que terminar na semana que vem, entramos com a Regional 2 e a 4, que será lá na antiga Fundesa, né, que é o SEC da estação, e no ginásio coberto na Regional da Baixada. E aí depois os campeões dessas regionais se encontram para fazer semifinais e finais, né, e aí depois disputar regional e estadual. E depois a estadual. Isso. Claro que o objetivo do governo nessa competição não é obter índices técnicos e tal, é um esporte competição, é um esporte de participação. Mas, fazendo um comparativo com o ano passado, nessa fase, o nível está melhor? O que eu vi agora nesses disputa mais dias, equilibrada? O que eu estou vendo é assim, ó, o campeão sub-14 já foi eliminado. Hoje, então assim, que foi o Colégio AME, né, ele perdeu os 2 jogos, chave de, né, com 3, e acabou sendo eliminado porque os outros 2 colégios já entraram com um time. Entendi. Né, mais forte, que viu um crescimento. Isso, há um detalhe. Eu lembro que lá no início era só escolas públicas, depois todas juntas. Escolas assim, públicas, particular, assim, escolas federais, melhor entendeu? Assim. Então, assim, a gente, o Jogos Solares é uma Champions League dos estudantes, né? É o que o governador fala, minhas autoridades elas têm que estar bem assistidas. Então, é o momento deles, é onde a gente pode levar ali aquela importância que eles gostam de estar junto com os seus amigos, a interação, o intercâmbio, isso tudo proporciona a eles aquele momento, um momento ímpar na vida deles. Então, e eles sonham de querer participar, eles sonham de querer ser campeões, receber sua medalha, seu troféu, poder viajar, representar o estado do Acre na competição. Né, é como eu lhe falei, então assim, é uma festa popular dos estudantes da criança. Os árbitros são os próprios professores ou são árbitros? Não, os árbitros nós temos parceria tanto com federações quanto cooperativas. É melhor assim? É melhor porque aí fica um campeonato mais justo, um campeonato que tenha a atenção do quadro de arbitragem competente. Isso faz com que engrandeça a competição. E o governo também deu uma prestigiada nos árbitros, né? Com certeza, né? Assim, não tem o que falar. Então, assim, hoje, né, através, né, da Secretaria de Educação, o secretário Aves, muito comprometido na questão dos jogos escolares e dos jogos estudantis, e faz com que a gente, através, né, de parcerias, possam estar ali os árbitros, né, recebendo os seus pagamentos, podendo estar ali, né, na beira da quadra, felizes, e também, não só prestigiando, mas também participando de um projeto grande que é os Jogos Estudantis. Eu gosto muito de números, de estatísticas. São
quantos alunos envolvidos diretamente Rio Branco, nessa fase de Rio Branco? Rio Branco, nós estamos com 10.700 alunos. No interior, está se aproximando dos 10 mil, ainda não acabou as inscrições do interior, né? Então, assim, são quase 21 mil alunos, né? Muita gente, batemos o recorde, né, de inscrições de escola, por modalidades. Então, o caso é assim, está full, né? Está lotado. E graças a Deus isso daí fez com que, se você for olhar a questão da equidade de gênero, masculino e feminino, se aproximam, às vezes tem até modalidade, tem mais mulheres do que homens. Então isso é interessante, é legal a gente saber que existe a participação das mulheres em massa na competição de jogos escolares, estudantis, que quando 2019 não era dessa forma. Não precisa ter o número exato, não, só mais ou menos, assim, para a gente ter uma noção. O número de mulheres envolvidas aí, eu me refiro às educadoras físicas, ou professoras de educação física, representa pelo menos 30% no total aí? Representa, eu acho que chega a passar 30%. Né? A gente não está com números totais então, por causa da questão do interior ainda, né? Mas assim, chega a passar nisso. E elas são, com todo respeito aos homens, são muito mais organizadas, né? Tem a questão da organização. Dedicadas. Né? Exatamente. Estabelece um diálogo mais. E a gente vê a evolução delas, né? A gente vê uma evolução frente à questão dos jogos estudantis. E elas estão levando vantagem em relação aos homens, nas equipes? Muitas coisas. Batendo nos homens aí? Tem técnicas, né? Tem professoras que todo ano são campeãs em algumas modalidades com seus atletas e vem mantendo aquela regularidade. Às vezes troca de escola e ainda continua sendo campeãs em outras escolas pelo trabalho que já exerce há muitos anos. Então a gente vê esse comprometimento. E a organização também, né? Mas não só delas, mas dos homens, a gente vê o comprometimento geral, Muniz. Esse ano, que eu te falei, é uma nova formatação, né, dos jogos. Todos estão cooperando, todos os professores estão sendo muito parceiros, então assim, estão aceitando o diálogo da melhor forma possível, aonde a gente pode chegar, o Estado pode chegar, o que eles podem nos ajudar, isso daí faz com que engrandeça a competição. Eu vi alguns reclamando em relação ao período. Não teria como fazer em outra época do ano? Nós estamos com o calendário, Muniz, o calendário nacional, esse ano ele baixou um mês, ou seja... Tem que baixar também. Tem que baixar, não temos como a gente prorrogar. O que é que acontece? Jogo da Juventude ano passado foi em novembro. Esse ano está sendo em setembro, né? E o GEBS foi em outubro, está permanecendo em outubro. Mas a questão não é essa. A questão é que você baixa um mês de um sub-17, sub-14, você tem que diminuir o nosso calendário. E o que é que acontece? Para a gente não prejudicar as aulas, também dos demais atletas, aí a gente tomou algumas medidas. Do que nessa fase classificatória, a gente deixar sem torcida. Só os atletas, para não prejudicar os demais. Sim. E aí, nas semifinais e finais, a gente entra com a aberta ao público, as torcidas das escolas, né? Que aberta ao público os jogos são. Mas a torcida das escolas, que as escolas que passaram para as semifinais possam levar seus estudantes, tudo. E a gente colocando no final de semana, no sábado e no domingo pela manhã, que aí a gente não tem prejuízo no calendário escolar. Por dever de ofício eu sei o significado das siglas e a diferença de um para o outro. Mas explique aí a diferença entre o GEBS e o JOBS. O GEBS é os Jogos Escolares Brasileiros, idade sub-14, né, de 12 a 14 anos de idade. São os atletas que participam da Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Então, os Jogos vão ser realizados em Uberlândia esse ano. Né? Os campeões brasileiros têm vaga para o Sul-Americano, né, da competição, que ainda está a definir. O COB, que é o Jogo da Juventude, que é os Jogos da Juventude, que é do Comitê Olímpico Brasileiro, que é de 15 a 17 anos de idade, será disputado dessa vez em Brasília, esse ano. Nós temos um nível mais elevado. Aí já entra na fase de rendimento. Hoje, a gente pode colocar assim, Muniz, 12 a 14 anos participação, 15 a 17 rendimento. Porque o COB... Ali ele começa a ser encaminhado para... Exatamente. É ali onde sai hoje a gente tem mais de 10 atletas, desde 2019 para cá, que foram descobertos no GEBS, no Jogo da Juventude. Certamente vão brilhar mais tarde nos Jogos Universitários. E aí depois tem os Jogos Universitários, né? E por aí vai até chegar no seu profissionalismo. Legal. Só para encerrar, nós teremos então, depois de tudo isso, a fase nacional. O governo do estado já garantiu as passagens da comissão acreana? Da nossa delegação? Delegação acreana? Com certeza, já está garantido. Professores, apoiadores e atletas? Toda a delegação vai ser composta, tanto nos Jogos da Juventude quanto no GEB, por quase 400 pessoas, juntando diretoria, técnicos
e atletas. Você mais específico, passagens aéreas. Passagens aéreas de Nada ida e de volta. ônibus, nada de Não, sofrimento. Nada de ônibus. Igual ano passado, passagens aéreas, ano retrasado eu não estava na gestão, então não posso falar. Então, vão todos sair de passagens aéreas daqui, né? Tanto para o GEBS quanto para o Jogo da Juventude. Passagem garantida. São 200 atletas no GEBS e 150 no Jogo da Juventude. E os outros 50 são da delegação. Boa notícia. Está garantido. O governador e o secretário Abson já Legal. garantiram as passagens. Conversei aqui com o diretor de Desporto Estudantil da Secretaria Estadual de Educação, o professor Júnior Santiago. Foi um prazer. Foi um prazer Sucesso todo meu. aí. E o senhor não Obrigado. estava no vestiário. Não. O que me sabe aquela história aí? É aí que aconteceu. Eu não estava nem em Rio Branco, Cabe um eu não processo. estava no vestiário, caberia um processo, que eu não... Foi uma situação desagradável, chegou ao meu conhecimento dizendo que eu tinha entrado no campo, que não sei o quê. Liguei para o Chico Ameaçado Pontes, juiz, tive que falar com ele, intimidade. né, porque foi dali que veio a informação e ele logo constatou, ele, não, realmente constatei que não era você e tal, e se retratou, foi da melhor forma possível. Até a súmula do próprio árbitro também refez a súmula. Você perdoa fácil? Eu perdoo, não tem Bom coração. esse problema não Tá certo. Foi um erro também, nós somos seres humanos, somos passivos de erro, né? Você é um cara diferenciado. E tem aquela situação nisso, todos temos também o direito de errar, isso faz parte, mas também o direito de perdoar e também Claro. a situação de vocês, né, na maneira, quando vocês erram, vocês se retratam, Claro. eu vejo a imprensa querendo dessa forma, eu não vejo de Quem não malefício perdoa nenhum. não merece perdão também. Exatamente. Legal. Sucesso aí. Obrigado, Parabéns. obrigado aí a todos os telespectadores, fiquem com Deus, bom trabalho. Legal. Depois do intervalo, dando sequência à série de entrevistas que nós estamos fazendo aí com elas, com as mulheres que brilham, que se destacam, eu vou conversar com a Conceição Cabral, com a Alcenira Almeida e também com a Carol Alves. Elas são do movimento empreendedorismo feminino. Olha aí. boa. Vamos apostar nelas. Com né? certeza. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Boa Noite Rio Branco desta quinta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Veja o VT da papelaria Mundo e entenda os motivos pelos quais ela é diferenciada. São 2 lojas à sua disposição. Ok? Vamos lá então. I'm feeling high when low. I'm needing more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken when you're not around. I'm smoking when I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Muito bem, vocês viram aí, são 2 lojas à disposição na Rua Isaura Parente, próximo ao Pronto Socorro, e também na Rua Coronel José Galdino, bairro Bosque, próximo à Igreja de Santa Inês. Fique à vontade para escolher a melhor loja, na sua opinião, a que fica mais próximo da sua casa ou então a que se identifica melhor com você. Ok? Lá você vai encontrar qualidade, pontualidade, variedade, preço baixo e um atendimento impecável. Beleza? Bom, como eu falei agora há pouco, dando sequência à série de entrevistas com elas, temos um trio de mulheres aqui. Vamos lá, da esquerda para a direita. A Carol com C, Carol Alves. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Tudo bem? Muito prazer, tudo ótimo. Legal. Mas para o seu azar, eu vou acertar. A Alcenira. Olha. A Alcenira Almeida está aqui, ao centro. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Muitos lhe chamam de Nira também, Alguns. viu? Alguns. Alguns, né? Não é para muitos. É que eu já tenho uma irmã com esse nome. Ah, tá. Legal. E aí, completando o trio de mulheres poderosas, Lidiane Cabral, Eu, como ex-secretária política para as mulheres do município, do secretária município. municipal. Exatamente. Foi uma experiência válida, secretária? Muito válida, sempre. Toda experiência, né, tem as suas
seus desafios, bons e ruins. Mas trago na bagagem o que é bom, o que é ruim fica de lição, né? Legal, legal. Isso aí. Bom, nós vamos falar aqui sobre 2 assuntos. Um deles, no geral, é o empreendedorismo feminino. Sim. Vamos falar primeiro, então. Eu já comecei por aqui, agora eu vou começar Vamos daí lá. para cá. Vamos lá, então. Então, desde a pandemia, nós temos tido esse boom, né, no mundo Isso. inteiro, sobre o empreendedorismo feminino, que não é uma pauta nova, parece ser algo novo, e que desde que o mundo é mundo, né, sempre foi uma pauta muito forte, com mais, digamos assim, mais foco nos empreendedores, né? Nos homens, na oportunidade dada e direcionada aos homens, mas sempre foram as mulheres que seguraram a onda desses serviços também, desses trabalhos. E conta-se, inclusive, que desde que... Eu sei que você é uma pessoa que gosta de história, né? E conhece um pouco que o empreendedorismo, na verdade, foi criado pelas mulheres negras, desde a sua carta à alforria, na hora de vender as suas habilidades, né, gastronômicas para conseguir a sua carta de alforria. Então, já vem aí uma história de empreendedorismo desde o surgimento da humanidade, da Mãe África, né? Então, a nossa história ela é muito ligada às mulheres que vieram antes de nós, e o empreendedorismo, esse nome que parece ser algo novo, inovador, que não deixa de ser inovador, porque a gente está falando de pequenos negócios, está falando de grandes empresas, é algo que nós, mulheres, na pandemia, redescobrimos, né? As oportunidades de ganhar dinheiro, de ter liberdade financeira, de conquistar o nosso empoderamento através do seu ganha-pão, né? Do seu dia a dia ali trabalhando ou dentro de casa, porque a maioria de nós estávamos, né, nessa pandemia do Covid-19, todas reclusas dentro de casa, as famílias, e mais uma vez foram as mulheres que redescobriram a possibilidade de renda para suas famílias, para poder passar. Isso. E olha, pelos números aí, se as mulheres pararem de investir, de gastar, de ganhar dinheiro, a economia quebra. O país pode ir à bancarrota. Então, por isso que é importantíssimo. Nós somos 52% da população mundial, né? Então, bom, agora vamos... ela falou, no geral, vamos a alguns pontos específicos, né? Sim. Vamos ao Fórum de Empreendedorismo Feminino. Isso, o Fórum de Empreendedorismo Feminino ele está sendo construído, né, com um apoio, é uma iniciativa das lideranças, dos movimentos, das pessoas que estão à frente dos projetos que incentivam o empreendedorismo no Estado, e a gente conta, graças a Deus, com o apoio aí do governo do Estado também, incentivando na criação desse fórum permanente, que tem como propósito, né, a gente poder discutir enquanto lideranças, ouvir as necessidades, entender o que a gente pode estar fazendo de política pública, né, para promover ainda mais esse empreendedorismo aqui no nosso Estado, né? Legal. Principalmente, assim, também traçar o perfil dessa mulher empreendedora criana e começar a desenvolver o empreendedorismo que vai um pouco além, né? Tipo, inovação, trazer uma maior perspectiva para as empreendedoras, né? Hoje a gente tem, dentro de todo o nosso estado, né? Acho que de uma maneira geral, independente de gênero, a gente tem um empreendedorismo que a gente fala que é muito de subsistência, né? Então a gente precisa trazer mais questões educativas, a gente precisa fomentar mais. Mas já é um bom sinal, né? É isso mesmo. Pior se não tivesse mesmo Não, isso, com né? certeza, totalmente. E aí a gente traz essa pauta para dentro do fórum para que a gente possa ter... às vezes a gente até conversa, né, Lidiane, que é como se você tivesse... se você não fizer direitinho o empreendedorismo, ele vai acabar sendo mais uma tarefa para aquela mulher. Né? Mais Aí a um gente peso, traz, né? mais um peso, né? E aí a gente quer fazer assim, não... Vamos fazer direito, vamos começar a estruturar tudo isso com educação empreendedora, trazendo inovação, mostrando uma perspectiva além para essas mulheres. Legal. Isso, eu queria só destacar também, Muniz, que nessa construção do fórum, que ele foi, na verdade, algo que a gente vem construindo há muitos anos, né? Não é uma pauta nova também, e que nós entendemos que o mês de março, ele é importante não só como uma celebração, como uma homenagem às mulheres, mas principalmente como um destaque das lutas dessas mulheres, entendendo que o nosso território, que nós estamos no Acre, na Amazônia, e como bem falou a Carol, que hoje também é líder de uma grande instituição, né, que trabalha as mulheres da Amazônia, mulheres empreendedoras, para compreender que o empreendedorismo, o pequeno negócio, precisa deixar de ser um bico para essa mulher.
precisa parar de ser apenas um empreendimento que ela atua no fim de semana, né? Que, na verdade, precisa ser a principal renda dela e que ela pode, sim, viver do seu negócio, daquilo que ela gosta de fazer, né? E, por isso, eu queria já te apresentar aqui, apresentar para os nossos telespectadores, para as mulheres também se inspirarem, a história dessa mulher que está aqui do nosso lado, né? Que bem você falou, a Alcenira, que veio para o empreendedorismo como uma necessidade, né? Foi moradora e praticamente uma pessoa em situação de rua com a família para fugir da violência doméstica, e ela pode contar um pouquinho aí da história dela para a gente. E antes que ela conte, ela comece a contar essa história, só para registrar, hoje é dia do teatro. Olha que legal. E dia também do palhaço. Na palhaçada, as mulheres até não se destacam muito não, mas na cultura, de um modo geral, elas são estrelas, sim, vocês são estrelas. Quando que o empreendedorismo entrou na sua vida? Mas antes disso, pode contar pra gente como é que foi esse drama seu até começar a virar o jogo. Trajetória. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Bom, resumido, eu casei cedo, né? Que eu morava na Colônia e vim pra cidade. Quantos Eu anos Casei você já casou? com 18 anos, com 20 já tive minha filha. E aí foi, né? 20, 22 e 24, toda a escadinha. Então, Você é tetracampeã? É. 3 diplomas. Então. 3 diplomas. Então, assim, passei mais de 17 anos casada. E aí teve algumas situações, como sempre, né? Que o casamento acaba com tudo aquilo lá. E vem a questão da separação, aquela coisa toda. E aí, então, eu me vi na necessidade de fazer alguma coisa porque eu não tinha vida própria, né? Tipo assim, tudo que eu ia fazer, tinha que pedir, me dá um dinheiro aí pra mim comprar isso. Por que você quer? Né? Aquela mesma história de sempre. Tem que apresentar um projeto, né? Você. Tipo isso. E então, aí assim, a vida não foi muito boa. E aí a pessoa entrou na justiça pra mim sair da casa, aquela confusão toda. E aí eu acabei que eu fiquei assim, eu sofria muito assim, hoje eu sei que hoje é uma violência, né? Porque ele dizia assim, tu come porque eu boto comida aqui dentro de casa, né? Então, pra mim, aquilo ali era só, tipo assim, era uma questão de discussão e tal, mas Esses acabou... dois tipos de violência emocional. Acabou que é uma violência, né? Mental, violência patrimonial, Então, econômica, social. Então, eu me vi na necessidade de fazer alguma coisa. Comecei a fazer cursos, né? Fiz curso em todas as instituições, de tudo quanto é de curso eu fiz. E aí, assim, ele dizia, tu tá pensando que aqui é hotel? Tu chega e sai a hora que quer? E aquela conversa sempre de sempre, né? E aí acabou que eu me via, eu sofria assim, tipo, ele tinha uma situação que eu era ameaçada de outras formas, né? Que eu também não quero muito me aprofundar muito Ele nessa se parte. recusava a lhe dar dinheiro e ainda queria impedir você de procurar a subsistência. Exatamente. E aí eu acabei que eu me chateei, eu digo, bom, você quer ficar com a casa, fica com a casa, que eu vou sair. Então, mas eu saí, assim, não tinha nenhum canto para ir, então eu fui para onde? O meu novo lá era a Praça da Revolução, fui pra rua, né? E aí lá eu assim, já tinha as feirinhas e tinha os vigias lá da feira, né? Os segurança. E aí eu ficava lá, quietinha então no meu você foi cantinho. só com documento, não tinha nem lenço. Não. E aí assim, meu filho quis ficar comigo, morar comigo, né? Porque eu deixei eles em casa com o pai. Ele tinha quantos anos, o garoto? Ele tinha uns 8 para 10 anos, né? Aí, então, ele queria ficar comigo. Aí eu disse assim, mamãe vai vigiar aqui, vou vigiar aqui a feira. Aí ele ficava comigo, dormia no banquinho da praça, eu cobria ele e tudo. E assim foi. Aí acabou que o pessoal foi me dando a oportunidade de vigiar. Disse, já que tu tá aqui, tu vigia aqui pra mim, que eu vou ter um negócio pra fazer. Foi aumentando a renda. E fui trabalhando como vigia, né? Aí hoje eu trabalho como segurança na feira do Elas Fazem Acontecer. Graças a Deus. E assim eu comecei a empreender também. Foi quando eu comecei a trabalhar com jardinagem e paisagismo, que eu fiz o curso de paisagismo. E aí eu tenho meu viveiro. Como é que veio essa oportunidade da jardinagem? Então, nessa época que eu estava de curso, fazendo curso, eu queria fazer de tudo, não queria saber o que era. E aí uma amiga disse assim, amiga, tá tendo um curso de paisagismo lá na Casa Rosa Mulher, tu quer fazer? Aí eu, o que é paisagismo? Porque eu já sabia o que era plantas, mas não sabia o que exatamente, porque eu não conhecia muito, né, fora o mundo fora. E eu digo, não, vou fazer, seja lá o que for. Ela disse, menina, é para tu cuidar com plantas. Eu digo, eu amo planta, então eu vou e fui. E lá nesse curso já formaram a primeira associação de jardinagem e paisagismo de Rio Branco e Baixo Acre. E eu já entrei já como sócia, depois eu passei como
presidente, vice-presidente, secretário, e fui indo aí. Chegou ao poder. Cheguei. Com o apoio de outras mulheres e de Apoio, uma eram política 30 pública. Bem que mulheres, você né? falou, bem que você fez a introdução, é uma história bonita. É. E hoje ela tem 2 filhos na Universidade Federal, um fazendo medicina, outro fazendo enfermagem. E É a nossa educação física. segurança na feira, trabalha como vigilante. Inclusive, tiver um empresário que queira fazer aí, dar uma oportunidade para Tô fazer um aqui. curso de segurança com diploma, a gente está aceitando aí para dar uma oportunidade também para a Alcenira, né? Que é essa história tão Que incrível. história bonita. Então, É. resumidamente, foi isso. E tô aqui. É Depois eu vou te muito convidar inspiradora. para a gente esmiuçar melhor essa história. Você Legal, apenas né? deu uma leve... E é a inspiração de Introdução. muitas, né? Que muitas mulheres que estão ouvindo, assistindo a gente, né, Muniz? Você dando a oportunidade, a casa dando essa oportunidade aqui pra gente, o Boa Noite Rio Branco, que outras mulheres também vejam que é possível. Quando o rompimento da violência, ela é possível. Infelizmente, muitas não conseguem, né? São só números, vão para o número de um feminicídio. E quando realmente você tem uma oportunidade, alguém que te dá a mão, você consegue sair. Então, a feira de empreendedorismo feminino hoje, as feiras que acontecem na nossa cidade, elas são oportunidades de vida para as mulheres, de alegria, de uma nova oportunidade de vivência. Por isso que a gente diz que o 8 de março, ele não é só festejar, ele continua sendo um espaço de luta e de inspiração para que uma mulher saia dessa situação. É né? verdade. Ela relatando parte da história de forma resumida. E eu sou muito emotivo. Eu criei imagens imaginárias, assim, né? Do dia a dia dela, como era o amanhecer, o dia todo, o entardecer, a E noite. graças a Deus tem muitas dessas histórias, né? Através dos movimentos, essas mulheres conseguem E os filhos saírem, aprenderam a né? lutar cedo também, né? Cedo, aprende, né? Tá junto, Por uma batalhando. questão de Por sobrevivência uma questão mesmo, de né? sobrevivência, exatamente. É isso aí. E hoje a gente tem ela, a Alcenira, como uma grande parceira, como uma amiga, né? Uma pessoa que a gente tem muito respeito. Por isso que você fez a chamada ali, enaltecendo ela. É, né? porque é verdade. E essa história, eu acho que hoje eu estava falando na Câmara, sabe, Muniz, que nós Que houve mulheres... hoje lá? Hoje a gente teve a Tribuna Popular com a ex-vereadora Lene Petecão, né? A qual também nos ajudou muito, com muitas É outra guerreira emendas, também. né, parlamentares. E eu falava justamente disso. Hoje em dia, nós não precisamos mais, se for preciso a gente queima, mas não é preciso mais queimar sutiã, de ficar rodando na rua com manifestação. Claro que são importantes, mas mais do que isso, nós precisamos pensar numa nova sociedade em que os homens sejam responsabilizados por seus crimes, mas que compreendam que, como os autores de violência, eles também precisam estudar, se educar para uma nova sociedade, longe do machismo que adoece todo mundo, né? E a outra coisa é que as mulheres precisam ser aliadas. Nós hoje vivemos essa concorrência, essa rivalidade, que só também nos prejudica. Porque uma mulher, quando ajuda a outra, olha o que é que acontece com a Alcenira. Hoje ela tem filhos na universidade, ela tem um emprego, ela tem oportunidades de estudo, oportunidade de contar a história dela aqui, poderia ser só um número também. Eu já conheci ela de vista. Né? Só que eu Então, não sabia dessa história. então o muito que é legal. importante? Que a gente seja aliada. Nós não queremos ser clube da Luluzinha, de andar uma na casa da outra. É importante a gente ser amiga, mas mais do que isso, sermos aliadas. Temos vereadoras, governadoras, presidentes, mulheres em todos os espaços de poder. Porque aí só uma mulher entende a dor de uma outra mulher, né? É verdade. Eu quero te agradecer ao mesmo tempo, não só pela entrevista, mas por ter nos dado essa oportunidade de conversar com a Alcenira e com a Carol também. Sim. Um prazer conversar contigo, querendo Obrigada, acrescentar meu querido. algo sobre o evento, Queremos sobre o sim. empreendedorismo, sobre o meio de Pra março, finalizar. sobre a luta das mulheres. Fique à vontade, tá? Quero primeiro convidar todas as mulheres inspiradas por essa história que também possam não só romper o ciclo da violência, mas buscar a oportunidade de autonomia financeira através das nossas redes, da nossa rede empreendedora, @elas fazem acontecer Acre. Procure um movimento, procure o governo do estado, a prefeitura, né? Bata na porta de quem pode te ajudar. E a gente está aqui para romper esse ciclo da violência que é tão adoecido no nosso estado.
A outra coisa é convidar ainda para as comemorações do mês de março. Sim. Nós temos a nossa feira empreendedora, Elas Fest, que acontece dessa sexta-feira até o domingo, de 28 a 30 de março, das 16 às 22 horas no Lago do Amor, com mais de 50 empreendedoras de pequenos negócios e das artes. Nós teremos música, dança, artes plásticas e gastronomia. E também vai estar o Senira lá fazendo a nossa segurança, trabalhando com a gente. A Carol também, como empreendedora dessa parte técnica do empreendedorismo, que também nos auxilia muito. E todas quero mandar um grande abraço a toda a rede de mulheres empreendedoras, a CISA, na pessoa da Patrícia Dossa, que é a primeira líder, né, em 126 anos da CISA, do governo do estado do Já Acre. a história da CISA, Já, né? Governo do estado do Acre, através da SECT, da SET, né, da FEM, a secretária Márdia também, ser mulher, e também na Prefeitura de Rio Branco, tá? Então, os parceiros todos aí são muito agradecer demais e contem conosco e que essa parceria perdure por todos os anos. Quero agradecer a TV Rio Branco, tá? Sempre parceira, conte conosco. Sucesso pra ti, da mesma Meninas também. Eu Ó, gostaria de Senira. convidar Isso. as Parece, Carol. empreendedoras e as lideranças, né, para estarem com a gente no dia 15 de abril, lá no auditório da Assis, às 16 horas, a partir das 16 horas. Nós vamos estar fazendo a apresentação do projeto preliminar do fórum. Do fórum. E vai ser um momento para a gente ouvir as opiniões e colocar mesmo ali as intenções de cada uma, para que a gente possa construir ali da melhor forma possível esse fórum, né, que vai ajudar muito nessa pauta do empreendedorismo aqui no nosso estado. Aproveitando, vocês já mantiveram contato com o pessoal do Fórum de Desenvolvimento? Sim, Sim. Né? sim. De fórum para fórum, vocês Sim. não É, entendem nada. sim. Sim. Estenderam a mão, amiga? Toda ajuda Sim, bem-vinda. A gente tem trabalhos bem similares, né? Mas aí o Fórum do Empreendedorismo Feminino, ele trata algumas questões mais específicas, mas sim, a gente consegue unir forças com o Fórum de Desenvolvimento, sim. Alcenira, eu confesso que fiquei emocionado com a sua história. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Parabéns pela luta, pela garra, pela coragem, Obrigada. pela determinação. Até porque vitória sem luta não tem honra, né? Você lutou, perseverou e venceu. Não, eu quero agradecer primeiro a oportunidade de você nos conceder, agradecer a Lidiane, a Carol. Lidiane, como sempre, parceirona, sempre me auxiliou, me ajudou desde o início, estava sempre presente, né? Aquela toda Tamo história. junto. Então, é isso. Além de segurança também, eu quero fazer minha Hyundai para mim o empreendimento, Por né? favor, empresário. Eu tenho um viveiro que chama Renascer Flores, pode me seguir lá, renascerflores@acre, pode Já me vamos seguir fazer lá. negócios. Então, eu trabalho com jardinagem e paisagismo também. Vou prezar dos seus trabalhos. Que ótimo, Coisa muito maravilhosa. obrigada. Bom, eu acredito que vocês foram convidadas. Se não estão lembrados, vamos lá então. Carol, Senira. Alcenira e Lidiane. Depois de amanhã, sábado, lá no Memorial dos Autonomistas, vai ter o lançamento de um livro Sim, delas. sim. É uma obra, digo, assinada por várias mulheres. Que legal. Várias Muito mulheres legal. de diversos setores da nossa sociedade. Sim. Certamente vocês não vão perder. Sim, com certeza. Estaremos Legal. E festejando. nos vemos lá no Lago do Amor também, nesse final de semana. Foi um prazer conversar com vocês. Um prazer, querido. Prazer é nosso. bom? Muito obrigada, TV Rio Branco. Legal. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o presidente do Sindimoto, o Sindicato dos Mototaxistas do Acre, o Heriberto Gomes da Silva, e também com o secretário-geral, o Francisco Lima, ou simplesmente Lima. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Boa Noite Rio Branco desta quinta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujaria, Quinaria de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Rede Cultura, TV Rio Branco, Rede Cultura. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET, HD TV, canal 15, pela internet, também pelo portal riobranco.net e ainda pelo canal, o nosso canal no YouTube, tá bom?
Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco. E se você quer se manter bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, você deve acessar o nosso portal, oriobranco.net. Lá você vai encontrar o que não encontra nos outros portais do Acre. Por exemplo, os artigos do Dr. Narciso, uma coluna diretamente de Brasília, e a minha coluna, Panorama Político, né? A segunda mais antiga do Acre. Isso mesmo. Bom, eu tenho o prazer de conversar agora com o Heriberto Gomes da Silva, presidente do Sindimoto, Sindicato dos Mototaxistas do Acre. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Obrigado. Prazer conversar contigo. Fazia algum tempo que você não aparecia aqui, né? Pois é, já está com bastante tempo. Eu estava esperando um convite. São quase 30 anos, né, de profissão já. Isso. Né? Eu estou com 25 precisamente. 25 anos de mototáxi. Legal. Conversa também com o Francisco Lima, ou simplesmente Lima, que é o secretário-geral. Tudo bem? Tudo bem. Eu lembro que o serviço de mototáxi começou aqui totalmente diferente de como é hoje. Era uma empresa que fazia o transporte das pessoas. Isso. No início, Diretamente. No início tinha as pessoas algumas empresas que alugavam algumas motos. Isso, né, os alugavam também. e aí começou esse trabalho, aí o pessoal começaram a copiar, né, o serviço de fora. Isso. E se criou em 2001, foi quando criou-se a lei do mototáxi. Então você participou lá da fundação, Isso. da história, Isso. parte integrante da Desde o história. início. E na realidade eu sou mototáxi antes de ser legalizado Sim, a sim, lei eu lembro. municipal. É. Foi em 2000, né? 2000, o 2000, processo 2001, começou em 99 para 2000. Foi em uma guerra, não foi? Eu A lembro. guerra, naquele tempo a briga era com o sindicato. Porque era um assunto que dividia até os vereadores, eu lembro. Né? Muitos Que vereadores eram contra, né? Eram contrários. Porque na realidade era uma profissão nova, né? Só existia táxi Sim. e ônibus, né? E aí surgiu esse novo modo de transporte, né? Isso. Legal. Motocicleta, aí ninguém não queria aceitar na Isso. época. Lima, eu vou fazer a pergunta para você, mas o presidente também querendo, eu acredito que vai querer, pode opinar. No início da semana, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, do PL, ele assinou um documento provisório, né, não é ainda uma lei, né, regulamentando, por enquanto, o serviço de aplicativo através das motos. Como é que o sindicato vê isso? Boa noite. Mas, na verdade, o sindicato vê isso aí como uma forma de amenizar a situação como está hoje. Na verdade, a gente temos que agradecer aqui o prefeito por essa atitude, o RB Transporte da iniciativa. O que aconteceu? O sistema de aplicativo é um sistema sem controle. Então, o prefeito com o RB Trans, o sistema de transporte, acharam melhor criar uma portaria que vão regulamentar. A nossa categoria tem algumas que ficou meio chateado com a situação, Sim. mas nós temos que entender que pior do que o que está não vai ficar. A tendência é melhorar, porque tinha modo de tudo quanto é esse jeito. Sem nenhum controle. Controle nenhum. O cara pegava uma moto, uma bis, uma pop, qualquer uma, e ia fazer moto, às vezes sem habilitação, sem nada. E o Herbetran não tinha um controle de como fiscalizar isso aí. Por quê? Porque não tem lei. Quando não tem lei, você não pode fiscalizar. Então, ele assina essa portaria, criando uma lei para regulamentar, e aí você vai filtrar. Se não é muita proibido, gente. é permitido. Exatamente. Mas quando você tem uma lei, você tem como fiscalizar. Isso. O presidente Heriberto, você acha que a partir de agora a prefeitura terá mais meios para fazer, primeiro, regulamentação e fiscalização? Sim, é mais um suporte para a prefeitura, para a RB Trans fazer o trabalho. Porque o que eles alegavam? Porque não tinha como combater o serviço clandestino porque não existia uma lei específica, né? E aí eles não sabiam quem era que estava legal ou ilegal, ou quase todo mundo era ilegal porque não existia nenhuma lei, né? Só que no caso estava enchendo tanto a cidade que tem pessoas que muitas vezes eles se cadastravam, uma pessoa e outra trabalhava. E muitas vezes, inclusive a RB Trans já fez várias abordagens com a Polícia Militar e o BP Trans, e conseguiram identificar pessoas que não tinham nem habilitação para dirigir, estavam fazendo serviço de transporte, o que é muito perigoso para a população em geral. Entendi. Heriberto, vocês lá do Sindimoto, os profissionais,
viveram momentos distintos e momentos difíceis ao longo desses 25 anos que o serviço passou a existir aqui em Rio Branco. No início teve reação dos taxistas, porque Empresa de ônibus. viam ali a empresa de ônibus, viam ali vocês levando uma fatia do mercado do transporte. Depois veio o serviço de aplicativo, que aí foi o contrário, prejudicou em parte vocês. Como é que você vê tudo isso agora? Vocês acham que o pior já passou? Vocês estão vivendo uma fase de recuperação? Na realidade, com certeza. O pior já passou, é que nem disse o colega aqui, o Lima. Pior do que isso não fica. Não fica, né? Vamos para Jautirindica. Pior do que está, não fica. Não fica, Com a regulamentação, se abre um sistema aí que a prefeitura, através da RB Trans, ela consegue, pelo menos, manter uma fiscalização mais rígida em cima do serviço, né? Até para trazer mais segurança à população usuário, né? Certo. A nossa categoria ela vem sofrendo bastante tempo com essa concorrência desleal, mas assim, a gente entende que o sistema ele está mudando a cada dia, né? E a gente não é contra nenhum trabalhador, mas desde que trabalhe dentro da legalidade, né? Como a categoria de mototáxi, até o ano 99, a gente trabalhava na ilegalidade. Se criou uma lei lá em 2001 e de lá para cá a gente vem sempre se capacitando, né? Estamos até hoje. E para ser mototáxi, hoje, né, desde o início, na realidade, você passa por uma série de cursos de capacitação, inclusive renovar o curso de mototáxi a cada 5 anos. E tem que apresentar todos as certidões negativas, né, criminais, que para trazer mais segurança para o usuário. Então, esses aplicativos... Inclusive um curso de geração defensiva também. Exatamente. A gente faz o curso de Relações defensiva, relações humanas, primeiro socorro, né? E dificilmente você consegue identificar um mototáxi envolvido em sinistro, né? Você já teve que fazer atendimentos de primeiros socorros, Heriberto? Não, eu particularmente eu nunca apresentei esse tipo de Sorte atendimento, sua, não. você nunca... Graças a Deus, sorte minha. E você, Lima? Inclusive só para completar aqui, eu tenho mais de 25 anos de mototáxi, provavelmente eu devo ter caído umas 2 vezes só. Mas é por causa Nada grave. das Leves ruas, escoriações. né? Exatamente. E você, Lima? Rapaz, no meu caso de fazer primeiro socorro não, mas de ser atendido assim, por irresponsabilidade de terceiros, a gente já sofreu um acidente grave. Descendo lá dentro do Raimundo Melo, ali no Raimundo Melo descendo, sentido centro, o cara subiu na Getúlio Vargas na contramão e me bateu ali. Tava chovendo ou não? Tava chovendo. De noite, Com a né? chuva você tem que... Tem que se redobrar. Mas aí, ali é um canteiro no meio da Quando pista. você falou, eu imaginei logo, tava chovendo. Quando chover na pista, e ali, mesmo na voltinha, você sai do posto, tá me descendo Eu ali, sei. o cara subiu na contramão ali e me pegou de moto. Passei uma situação difícil. A maioria dos acidentes... Mas é que isso. nem o colega falou aqui. O mototáxi, dificilmente você vê ele envolvido em algum acidente que ele esteja errado. Por nós passar por um curso de preparação, a Isso. gente ter todo Aparato. Não, mas de uma coisa é certa. Gente, por favor, isso aqui não é uma crítica, é uma observação, até porque nós estamos aqui tentando fazer o melhor para evitar o pior. É claro. É bem verdade. Os mototaxistas são mais prudentes. Os nossos irmãozinhos que atuam no mercado de motofrete, vocês precisam um pouquinho mais devagar, gente. Por favor, é a vida. Tem gente esperando por vocês. Por que é importante essa legalização? Porque essas pessoas vão se preparar também. Isso não vai ser bom só para nós. A gente tem que entender, o sindicato nunca foi contra o cara trabalhar. O que a gente sempre achou injusto foi a gente pagar nossos impostos e ninguém paga nada e fazer o mesmo trabalho que a gente faz. Ninguém é contra ninguém, para deixar bem claro para a população que a gente nunca foi contra ninguém trabalhar. E agora o que a gente precisa se preparar, porque ele está carregando vida também. Você vê essas pessoas, muitos aí, não querendo criticar, porque não se prepararam, mas sempre está envolvido em sinistro. E quando eles passar por curso de preparação, vai com certeza vai melhorar, atender a população melhor, com mais qualidade no serviço. Então, tudo isso aí essa regulamentação melhorar. E a gente espera que filtre também, porque o mercado hoje está inchado. Hoje o município, se você passa, é um absurdo. Então, vai melhorar para nós e para eles também, que você vai diminuir, vai ter mais qualidade no trabalho. Claro. Você mora em qual região da cidade, Lima? Eu moro no 2º distrito. E você, Heriberto? 2º distrito também. Também? É. Então, o 2º distrito está muito bem representado aqui. Os outros da diretoria moram lá de cá.
fazer Na realidade, a diretoria é formada por 16 pessoas, 16 Isso. mototaxistas, né? E em cada parte da cidade tem um representante. Legal. Muito bem. Tá. Evidentemente que esse é um trabalho que vai ser implantado gradativamente, né? Qual é a expectativa de vocês quando isso estiver definitivamente resolvido? Rapaz, a nossa expectativa é que melhore, né? A categoria inteira está com essa expectativa, né? Que melhore, porque assim, hoje em dia a gente não vê o sistema do RB Trans fazendo um serviço mesmo de qualidade em cima do serviço clandestino. E assim, na realidade... Vocês querem mais rigor, então? A gente quer que mantenha um serviço que eles são capacitados para isso, né? E aí, com a regulamentação, que é essa lei que o prefeito assinou, né? Ele vai trazer mais segurança e mais garantia para os agentes fazer o serviço deles. O que eles alegam? Que eles não têm uma segurança jurídica em cima para fazer esse tipo de autuação, né? E aí, eles estão na prática da lei, vai melhorar bastante. Inclusive, o próprio prefeito, ele deu uma declaração no dia que ele assinou a portaria, né? Que por mês tem mais de 3 mil acidentes envolvendo motocicleta. No geral, motocicleta no geral. É um índice, né? Muito grande. Muito grande, mais de 3 mil sinistros mensal na cidade de Rio Branco, que é uma cidade com um pouco mais de 470 mil habitantes, né? Então é muito acidente, né? É quase 1,5 por dia, na realidade. Outra coisa, a gente espera que com essa lei sancionada acabe essa ideia que a gente é contra os trabalhadores. Como vai trabalhar todo mundo, vai trabalhar mais em harmonia, né? Isso. Com os grupos que trabalham no sistema de moto. Já houve caso de alguns colegas de vocês migrarem para esse outro serviço? Muitos brigaram. Por quê? Porque quando o mercado afeta a qualidade ao poder aquisitivo do trabalhador, ele vai procurar outra opção, né? Então, o poder aquisitivo do mototáxi caiu muito com o sistema de aplicativo. Ô, presidente Heriberto, como é normalmente o dia a dia, o cotidiano de um mototáxi? O mototáxi, geralmente, ele sai de casa entre 6 e 7 horas da manhã e fica até às 7 horas da noite, né? Esse é mais ou menos a diária de um mototáxi, né? Isso não é muito quente, não, esse colete? Não, esse daqui, ele tem um sistema de tela, mas né? Aquele outro antigo era, né? Aquele Aquele das faixas assim. Tem alguns coletes aí que eles pedem fora, né? Que ele é uma lona, ele esquenta bastante. Agora esse colete aqui, é bem ventilado. Especificamente, ele é bem ventilado, né? A gente já está acostumado na rua, não sente... Quando a gente está sem ele, a gente sente diferente, né? A gente sente o peso que está faltando. Isso é padronizado pela prefeitura, pela RB Trans. Pela RB Trans, tem uma portaria na RB Trans e também a resolução do CONTRAN, ela determina as normas que é específica, o colete, né? Que é isso aí tem um custo para vocês? Tem um custo. Um colete desse hoje está custando R$180. Caro, hein? É o mototáxi, para ser mototáxi legalizado, ele tem que comprar o colete. A motocicleta, elas têm que estar dentro do ano, até 12 anos que mudou a lei, era 8 anos, mas o ano passado o vereador Arnaldo Barro... Você deu mais 4 anos. Foi uma boa, né? Isso, uma boa. Só que a moto, para mototáxi, né, trabalhar mesmo normal, ela com 12 anos ela está se arrastando, né? O normal de uma motocicleta para trabalhar... Ela começa a dar mais problema do que lucro. É uma média de 6 a 7 anos é uma idade boa. Mas porque você usa muito ali, né? Eu uso. O cara comprou a moto, com um ano ele tem rodado aí a média de 120 mil Tem que fazer a troca de algumas peças. A manutenção tem que ser em dias. 120 mil quilômetros o cara roda numa média de um ano uma motocicleta, né? Troca de óleo tem que ser mais... 100 mil quilômetros. É 1000 quilômetros. A cada uma semana no máximo. Toda semana você troca óleo na moto. Às vezes tem cara que roda muito, às vezes até 2 vezes por semana. Ele está pagando para ter prejuízo. Porque... vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. A motocicleta velha, quanto mais velha, mais problema dá. Né? Você não pode estar com problema da minha bateria velha, que você pode ficar no prego. Tem prejuízo moral e financeiro. Sair empurrando moto com a Peraí, parei que eu vou empurrar a moto aí. Aí o cliente vai ficar irritado com essa história. O mototáxi, ele tem que ficar no prego, só tem motivo de ficar no prego. Furou o pneu, aí você é uma coisa que não depende de você. Não tem estética. Mas você ficar no prego, combustível, falta de manutenção do veículo é complicado, porque quando o cliente liga para o mototáxi, ele tem uma esperança que ele vai ser chamado, ser atendido e vai chegar no destino com um horário. Então ele já liga com a expectativa. Você deixa o cara no prêmio de viagem é complicado. Eu vou montar uma
motopeças com serviço de atendimento 24 horas. Exclusiva. Ligou, quebrou, ligou. Gostou da ideia? É Essa boa. é uma boa ideia. Inclusive, o mercado de peças de motocicleta aqui em Rio Branco, eu acho que é um dos que mais cresce Cresce muito. na Cresce cidade, muito, né? Porque cresce é muito. muita motocicleta, muito mesmo. É verdade. Devido à pandemia, né, Sim. o sistema de motos, de aplicativo e tudo, foi uma coisa que cresceu absurdamente, o sistema. Porque foi na hora que as pessoas mais precisou, os caras estavam lá para... Sem a moto, o serviço de teleentrega praticamente não Não funciona. existe, não existe, A não tem pé ou como. de bicicleta, o pessoal Ah, não não chega tem longe. como. Né? Aliás, tem gente que nem vai, né? É. Só vai de bicicleta. Só se for ir ou bem pessoal próximo. a pé. A não É, ser. não tem como. E longe demais, também não vai de moto. Aliás, nem de carro, porque aí fica inviável. né? Fica O custo difícil, não custo-benefício Na realidade, o serviço de motocicleta é um dos serviços mais essencial dentro da nossa cidade de Rio Branco. e do essencial Brasil e mais em conta. inteiro, né? E né? mais Mais em em conta, mais rápido. Só que, com contrapartida, ele é um serviço que é muito perigoso. E quando a motocicleta está Em na todos mão os de sentidos. pessoas, quando ele está na mão de uma pessoa que não é profissional, não está capacitado para aquele serviço, se torna É uma, perigoso. se torna é uma mais arma perigoso. perigosa. É uma arma com calibre mais pesado, né? verdade. Mas é isso. Para a pessoa ser um profissional, ele tem que passar por um sistema de capacitação e para poder assumir a direção do Legal. veículo. Conversei aqui com o presidente do Sindimoto, Sindicato dos mototaxistas do Acre de Rio Branco. Do Acre, Do Acre, Sindimoto. Sindimoto, Heriberto Gomes da Silva. Foi um prazer, Heriberto. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. ok? A gente só tem a agradecer aqui o convite, né? A gente espera que vir mais vezes, né? Estamos Com aí certeza, de porta o aberta. espaço Nosso tá aberto. sindicato está de portas abertas para receber, né, as pessoas. E eu quero dizer para vocês, assim, a todas as pessoas que trabalham no sistema de mototáxi e aquelas pessoas que trabalham como aplicativo. Nós não somos contra o trabalhador. Nós somos contra a ilegalidade, né? Legal. É porque quando se cria uma lei, se prepara uma lei, traz uma garantia e uma segurança mais para o usuário, né? Então todos ganham. Com a regulamentação de uma lei, todos vão ganhar. Não só um lado e nem o outro, mas a população em geral. Legal. Muito obrigado também, Lima. Você que é o secretário-geral. Sucesso. Ok? Obrigado. Estamos à disposição para dar esclarecimento para a nossa população, para o nosso companheiro mototáxi e agradecer por mais essa entrevista, até para a gente deixar bem claro para a população também que a gente não tem nada contra nenhum A nem B. O que a gente quer é a igualdade. Ter o mesmo direito que a gente tem e que a gente paga, eles pagando, está todo mundo trabalhando e vai ser bom para todo mundo. E Legal. qualificando para carregar a população com mais segurança também. Muito bem. Fiquem aí agora, meus amigos, minhas amigas, com as imagens de lá da inauguração da 16ª loja do Araçuper, 3 delas em Rondônia. Essa inaugurada hoje pela manhã, nesta quinta-feira, funciona, vocês estão convidados a conhecer a loja, no bairro Vila Betel. Vou lá daqui a pouco. Daqui a É pouquinho. nosso vizinho lá do nosso sindicato. Olha, a nós sede somos ali. com Esperança. Beleza, Isso. exatamente. Então fiquem à vontade aí. Tá? Eu volto amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Fiquem, repito, com as imagens da inauguração do Araçuper, em um empreendimento dos irmãos Aldenor e Aden Araújo, gerando emprego e renda para mais de 3.000 pessoas aqui e em Porto Velho, Rondônia. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.